Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Diz-nos o texto bíblico: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. O nome de Deus é misericórdia. É um livro do Papa Francisco. E lá está dito que a misericórdia é a carteira de identidade de Deus. A misericórdia é a carteira de identidade de Deus. Nós temos visto aqui nesses últimos domingos como o tema da misericórdia é o coração do Evangelho de Lucas. O verso do Levítico: sede santos como eu sou santo, sede puros como eu sou puro, sede perfeitos como eu sou perfeito. Lucas o interpreta de maneira belíssima, dizendo: sede misericordiosos como eu sou misericordioso, sede compassivos como eu sou compassivo. Capítulo 6, verso 36. Sede matriciais, para usar uma expressão mais próxima de nós, sede uterinos. Aliás, a palavra hebraica para falar da compaixão divina, lá no profeta Isaías, é erehen, que vem da palavra útero, útero. E aí a gente lembra da mãe, inevitavelmente. A mãe é a ausência absoluta de toda forma de julgamento. Mãe é abraço, mãe é abertura total e absoluta. Mãe é, como disse Rubem Alves, mais do que uma pessoa, um nome, é um lugar, é uma experiência de podermos chorar sem sermos julgados, como vimos no episódio da viúva de Naim no domingo passado. Ou a experiência de darmos expressão à alegria profunda que sentimos
sem medo de sermos desqualificados, como acontece no texto que acabamos de ler. Sede matriciais, sede uterinos, criai espaços de compaixão na vida de vocês. É muito provável, como intui Joaquim Jeremias, que essa mulher tivesse tido uma experiência profunda do amor de Jesus. Esse profundo sentimento de gratidão que ela traz, provavelmente, segundo o historiador, é resultado do fato de ter sido alvo de alguma manifestação da graça divina, uma fala de Jesus a ela na multidão, de alguma forma o amor divino a atingira. Mas Simão também. Segundo Carlos Mesters, o biblista católico, comentando esse texto, ele acha que a parábola que Jesus coloca no meio dessa narrativa supõe que ambos, o fariseu e a mulher, Simão e a mulher, haviam recebido algum favor. Ele provavelmente 50 denários, ela provavelmente 500 denários. E o fariseu, Simão, demonstra a sua gratidão, a sua alegria, convidando Jesus para o jantar. Ela mostra o seu amor com lágrimas, com beijos, com perfume. O mal-estar somente surge quando Simão sai desse registro da gratidão e entra no registro do ressentimento. Ah, se ele soubesse quem é essa mulher! Ah, se ele soubesse quem é essa mulher! Ele não aceitaria tais grados. Simão age segundo o princípio do Levítico. Simão está longe desse princípio que está na cabeça de Lucas, o princípio da misericórdia. Simão age no registro: sede santos, porque eu sou santo, sede puros, porque eu sou puro. A santidade como separação daquilo que é impuro na vida. E a consequência dessa visão, da carteira de Deus, de identidade de Deus, como pureza, como santidade, todos conhecemos. Onde vai dar isso? Ele nos quer puros, perfeitos, incontaminados das impurezas do mundo, imaculados. E todos sabemos que é daí, é desse lugar, que surgem as discriminações, as exclusões, os afastamentos, as desqualificações, os menosprezos, essas violências que se manifestam no dia a dia. Mas a carteira de identidade de Deus, para Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, é misericórdia, é compaixão. Seu princípio não é o princípio da pureza. Jesus não age nesse registro. Ao contrário, Jesus come, Jesus bebe, Jesus toca, Jesus beija. E tudo que vocês quiserem imaginar a partir daí. Nada estaria fora dessa humanidade plena de Jesus. Jesus não tem medo do contágio, ao contrário, Jesus quer mais é ser contagiado, quer sentir a vida que pulsa no coração das pessoas, seja o pulso da gratidão, como para essa mulher, seja no pulso da dor, como no caso da viúva de Naim e do centurião romano, como doía. O princípio da pureza, da perfeição diz, é preciso afastar e excluir. O princípio da compaixão diz, é preciso aproximar, incluir, custe o que custar. O princípio da pureza diz, julga, segrega. O princípio da compaixão diz, ouve, se aproxima. O princípio da pureza gera sempre hostilidade e inimizade e violência, sempre.
o princípio da compaixão, hospitalidade, acolhimento. Quando agimos tendo a lei, a regra, a régua que mede a vida como princípio, o resultado é sempre o mesmo: suspeita em relação ao outro, desconfiança, condenação e sempre rejeição. Na compaixão, confiança, crédito, acolhimento. Mesmo quando não haja final feliz. No princípio da misericórdia, a vontade de estabelecer relações. Hoje é o dia dos namorados, é a vontade de namorar. No princípio da pureza, da vontade de poder, de mandar, de ser maior, aí não tem namoro. Aí tem crescer em cima do outro, aproveitando-se do outro, sobre o outro. Aí não tem namoro. No princípio da misericórdia, a experiência constante da fragilidade, da fraqueza. Somos pecadores, indignos. No princípio da pureza e da perfeição, a arrogância, a atitude de julgamento sempre, e a impossibilidade de fazer essa experiência do perdão, da gratuidade. Não tem gratuidade. Hoje é dia dos namorados, certo? Será que esse texto pode nos ajudar na arte de amar? Eu acho que pode. E eu evoco aqui a crônica do Rubem Alves, segundo a qual não há lugar mais propício para os ressentimentos, para as comparações, para os julgamentos, para a vontade de poder, do que nas relações afetivas humanas. E Rubem lembra uma coisa interessante. Fala que há dois tipos de casamentos, de namoros. Há os casamentos tipo tênis. Esses são fontes de raivas, de hostilidades, de ressentimentos e inimizades. Por quê? Porque nessas relações trata-se de cortar o outro. Trata-se de colocar a bola onde o outro não pode pegar, não pode chegar. O objetivo é derrotar o adversário, é ver a derrota do outro. Não tem troca de bola, só tem cortada. Aliás, é um termo bem interessante a esse respeito. Acusações o tempo todo, não tem gratuidade, só ressentimento. No frescobol, 2 raquetes, 2 jogadores, a mesma coisa. O que muda é o princípio. É preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, é preciso consertar para que o jogo continue e não se interrompa. O barato é que ele continue. E para que isso aconteça, um vai consertando os erros do outro. E ninguém marca pontos. E a vida segue. E todo mundo cresce. E ninguém se desqualifica. Ah, se ele soubesse quem é essa. Que Deus nos ilumine. Que Deus nos abençoe. E que nós sejamos tomados pelo princípio da misericórdia e da compaixão. Se esse princípio, ou se esse princípio da misericórdia, que está dentro de você, está dentro de nós, a gente sempre fala, do ser humano como um pecador, como se a essência originária da condição humana fosse o pecado. Somos pecadores. Talvez a gente pudesse dizer que há uma bondade original dentro de nós também. Está lá. Ser esse princípio que há em você e resista ao princípio da perfeição e da pureza
que impingiram sobre você, sobre mim e sobre nós. E para isso, talvez seja interessante os conselhos de Mavilana Rumi, o místico da tradição sufi, que disse de maneira tão bonita e resumida 7 conselhos. Ser como um rio em generosidade e ajuda. Ser como o sol em ternura e misericórdia. Ser como a noite, cobrindo os defeitos do outro. Ser como um morto em cólera e irritabilidade. Ser como a terra em humildade e modéstia. Ser como o mar em intolerância. Ser como tu mesmo, nessa bondade original que há dentro de você, que não é ser bonzinho, que não é ser perfeito, mas é ser misericordioso, é buscar as relações e não desfazê-las, e não quebrá-las, e não violentá-las. E assim, que Deus nos ilumine e que os nossos namoros com as pessoas, com as instituições, tantos namoros há na nossa vida, sejam marcados por essa dinâmica da misericórdia, da compaixão e do cuidado. Estejam mais para frescobol do que para o tênis. Amém.